Divórcio e novo casamento. Comentário de Mário Persona. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Marcos 10, de 10 a 12. Mateus 19, 9 complementa e acrescenta que a imoralidade sexual rompe o vínculo matrimonial e possibilita o divórcio. Ali Jesus diz: todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, que no grego é porneia, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Portanto, um matrimônio não se desfaz por incompatibilidade de gênios ou outro motivo qualquer, mas somente por adultério. Mesmo assim, isso não é carta branca para o divórcio. O Senhor diz: eu odeio o divórcio, em Malaquias 2,16. Portanto, é uma possibilidade, mas não uma ordem. A maneira de Deus é sempre de perdão e reconciliação, como ordena a palavra. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios 4:32. Também existe a possibilidade de separação quando ambos cônjuges são crentes, mas não para um novo casamento. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas, se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. 1 Coríntios 7, de 10 a 11. Aqui não é previsto um novo casamento, pois mais tarde pode haver arrependimento e reconciliação. Deus não aprova o casamento de um convertido com um inconverso. Porém, em um casal de incrédulos, quando um dos cônjuges se converte e o incrédulo decide romper o vínculo, existe a possibilidade de separação e novo casamento. Se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, a irmã ou o irmão não fica debaixo de servidão. 1 Coríntios 7,15. A palavra servidão pode ser também entendida como vínculo ou compromisso. Existem os casos de pessoas que se casam e divorciam uma ou mais vezes, quando ainda na incredulidade, e depois um ou os dois cônjuges se convertem. Neste caso, prevalece a condição em que estavam na ocasião da conversão, pois não há como desfazer o passado. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. 1 Coríntios 7, versículo 20. Quando nós lemos os evangelhos, parece existir uma linha reta e plana do comportamento do Senhor, contrastando com uma linha tortuosa dos discípulos. Eventualmente, eles erravam por falta ou excesso de zelo, e nós não somos diferentes. Por isso é sempre bom questionarmos se o nosso modo de agir está servindo de auxílio ou empecilho ao Senhor, à sua obra, à salvação de pecadores e ao acesso dos salvos à sã doutrina. Veja o caso de Pedro. Depois de Jesus revelar que seria rejeitado, morto e que ressuscitaria, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8, 32 a 34. Tomar a própria cruz não tem nada a ver com suportar algum problema ou enfermidade nesta vida. Tem a ver, sim, com considerar-se morto, como Jesus, que estava prestes a morrer, e isso significa negar-se a si mesmo para não ter mais opinião própria, além daquela ditada pela palavra de Deus. Sempre que nós nos opomos ao ensino do Senhor e sua palavra, para fazer prevalecer as nossas opiniões, estamos sendo um estorvo a Ele e à sua obra. Aqui nós vemos os discípulos, com a melhor das intenções, sendo um empecilho ao Senhor. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam.
Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Marcos 10, de 13 a 16. Isto serve de consolo aos pais que podem ter a certeza de que seus pequenos têm um lugar garantido na presença do Senhor. Quando ele estava na terra, esse lugar era em seus braços aqui. Agora, para os abortados e crianças que morrem, esse lugar é nos mesmos braços, porém no céu. Crianças nascem pecadoras como qualquer ser humano, mas o sangue de Jesus foi suficiente para cobrir também seus pecados, caso elas não tenham idade para entender e crer. Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, disse Jesus. O mesmo vale para os deficientes mentais. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.